Olha só, hoje a gente vai fundo em uma das ideias mais profundas da teologia cristã. E para isso, a gente vai se basear num sermão incrível de Charles Spurgeon. O tema, a habitação do Espírito Santo, bem no coração dos crentes. O sermão todo gira em torno dessa frase aí. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Repara só na força disso. Não é uma sugestão, sabe? Não é um convite. É uma declaração de um fato. É algo que aconteceu. E é exatamente daqui que a gente começa a nossa análise. Então, vamos lá. Um ato divino. O primeiro grande ponto que Spurgeon destaca é justamente esse. A vinda do Espírito Santo é uma ação direta, sabe, soberana, do próprio Deus Pai. É uma chegada irresistível. E o jeito que isso acontece é impressionante. Pensa só, o texto não diz que o Espírito chega e bate na porta esperando permissão para entrar. Não é nada disso. Ele é enviado. É um ato de Deus. É um poder divino que, como Spurgeon explica, entra de uma forma que não dá para resistir, mas, e aqui está o detalhe, sem jamais forçar a barra, sem violar a vontade humana. E aqui o sermão faz um paralelo que é simplesmente brilhante. Pensa comigo. Deus enviou o Filho, Jesus, para habitar entre a humanidade, certo? Agora, ele envia o Espírito para habitar dentro da humanidade. A proximidade com Deus aqui ganha uma dimensão de intimidade, nossa, completamente nova. Ok, agora a gente vai falar sobre o Espírito de Cristo. Porque, claro, a análise não para por aí. Fica ainda mais interessante. O texto não está falando de um espírito genérico, não. Ele recebe um título muito, mas muito específico. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por que ele é chamado de o Espírito de seu Filho? O que significa essa conexão tão direta, tão íntima com Jesus? E olha, não é só porque ele tem um jeito parecido com o de Cristo. A ligação aqui é muito mais profunda, é algo fundamental. E o sermão de Spurgeon lista as razões, e elas são poderosíssimas. Pensa bem, foi o Espírito quem participou da concepção da natureza humana de Cristo. Ele que confirmou Jesus no batismo. Foi ele que habitou em Cristo sem medida alguma. Depois, foi o grande presente de Cristo para a sua igreja lá em Pentecostes. E até hoje, é o Espírito que atua como testemunha de Cristo na Terra. Basicamente, ele é o executor da obra de Cristo por aqui. Tudo bem, a morada no coração. A gente já sabe quem é o Espírito e quem o enviou. Mas onde? Onde exatamente ele decide morar? Qual é o endereço? E a resposta que o texto bíblico dá é incrivelmente específica. E aqui, Spurgeon faz uma distinção que é crucial. Olha só, é claro que o Espírito Santo ilumina a mente, ajuda no entendimento, no julgamento, tudo isso. Mas o que ele destaca é que a residência principal, o lugar onde ele realmente se instala, é o coração, o centro das nossas paixões, das nossas afeições. A verdadeira transformação, ela sempre começa de dentro para fora. Spurgeon usa algumas metáforas para explicar isso. A primeira é essa, o coração como uma fortaleza central. Pensa numa guerra. Quem toma a fortaleza principal ganha a guerra, certo? Então, ao ocupar o centro de comando da nossa vida, o espírito assume o controle de todo o resto. Depois, a segunda metáfora, o coração como a sede da vida. Faz todo sentido, né? Isso quer dizer que o espírito não fica só na superfície, na aparência. Ele vai para o centro, para o núcleo mais profundo do nosso ser, exatamente onde a vida de verdade pulsa. E por fim, a terceira metáfora, o coração como as fontes da vida. Pensa numa nascente de um rio. Se a fonte é pura, o rio inteiro vai ser de água limpa, né? A ideia é a mesma. Uma vez que o espírito santifica o coração, essa nova vida começa a fluir para todas as outras áreas, para os pensamentos, para as palavras, para as ações. É incrível ver como Spurgeon constrói essas imagens poderosas a partir da própria escritura, né? Ele realmente desenha essa imagem do coração como o centro vital, o ponto de partida de onde essa nova vida simplesmente se espalha por todo o ser. Tudo bem, mas e aí? Quais são os resultados práticos disso tudo? Se o Espírito de Deus de fato passa a morar no coração de alguém, o que muda? Bom, o sermão descreve alguns resultados que são, sinceramente, extraordinários. E a lista de consequências é de cair o queixo. Olha isso. A filiação com Deus é confirmada. Surge paz e alegria de verdade. A proximidade e a comunhão com Deus se tornam reais. Confiança e amor são despertados. Nasce uma reverência e uma obediência que são genuínas. E o resultado final? Uma semelhança cada vez maior com o próprio Deus. Não é uma mudança superficial,
é uma renovação de dentro para fora. E agora a gente chega no que é, talvez, o ponto alto do sermão. Um mistério incomparável. É aqui que Spurgeon eleva essa ideia a um patamar de admiração, assim, espantoso, ao compará-la com outro evento que é simplesmente central na fé cristã. Presta atenção na força dessa declaração. Spurgeon diz: às vezes não sei o que é mais extraordinário, a encarnação de Cristo ou a habitação do Espírito Santo. Gente, para pensar nisso. Ele, um dos maiores pregadores da história, está colocando a habitação do Espírito num crente no mesmíssimo patamar de mistério e de maravilha que o próprio Deus se tornando homem em Jesus Cristo. E a lógica por trás disso é de arrepiar. Vamos comparar. A encarnação, Jesus habitou aqui na Terra por um tempo limitado num corpo humano perfeito, sem pecado. Agora, a habitação do Espírito. Ele habita nos crentes continuamente, sem parar. E não num lugar perfeito, mas em corações imperfeitos, que ainda têm inclinação para o mal. A condescendência de Deus em fazer isso, essa humildade divina, é algo que simplesmente tira o fôlego. E com tudo isso, a gente chega na pergunta final. Afinal, isso é o quê? É uma verdade revelada, uma doutrina bonita para se estudar? Ou é uma realidade que pode ser experimentada na prática, no dia a dia? E a conclusão do Spurgeon é de uma força tremenda. Ele diz que a mente natural, a mente carnal, não consegue entender essas coisas. Parece loucura. No entanto, ele diz, essa bênção é nossa e ninguém pode tirá-la de nós. Em outras palavras, para quem crê, isso deixa de ser só uma doutrina para se acreditar, vira uma bênção para se possuir, uma realidade que acontece por dentro e que, uma vez experimentada, se torna uma posse que ninguém mesmo pode tirar.